Arabamda ne işin var? Konuşmamız gerekiyor. Başka bir konumuz kaldı mı bizim? Evet kaldı. Çok önemli bir konu hem de. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir ao vídeo completo e ativar o sininho de notificação para ser informado sobre mais vídeos. Quando Xian estava saindo de casa, ele viu Meli e Anser e se lembrou dos dias em que Anser o mandava trabalhar. Naquele momento, Beisa pega o bebê e o entrega a Xian. Dager os vê. Mais tarde, Anser entra na casa e começa a limpar. Nesse momento, alguém bate na porta. Quando Anser pergunta quem ela é, Beisa chama de vizinha. Quando Anser abre a porta, Beisa diz que veio tomar café com ele, já que mandamos nossos maridos trabalharem, e entra. Anser pergunta a Beisa se ela pode ir embora dali. Beisa diz: eu trouxe café para ele. Acho que você pode fazer para ele e levar quando for jantar com seu marido. Eu não disse nada. Acho que você fará o mesmo. Anser concorda em fazer o café para poder ir embora o mais rápido possível. Depois que Anser faz o café, Beisa pergunta: você não colocou veneno nele, colocou? Dager diz a ele que não quer tomar café com você. Beisa diz a ele que nosso amor surgiu graças a você. Dager diz: o que isso importa para mim? Beisa ficaria bem com isso. Quando você chegou, Xian percebeu o quanto eu valorizava você. Ontem à noite parecia que estávamos em lua de mel. Sentimos tanta falta um do outro que fiquei em seus braços a noite toda, diz Xian. Dager diz: não me importo com isso, saia daqui. Beisa pergunta a ele, se não é da sua conta, porque você veio à minha casa ontem à noite. Enquanto isso, Enjin está olhando os pertences restantes de Yasmin. Lá ele vê a carta que Yasmin escreveu para ele. Enjin abre o envelope e começa a ler a carta. Xian está em seu quarto naquele momento. Mas ele não pode trabalhar porque está muito bravo com Anser e Meli. Ele se levanta com raiva e vai até Enjin. Não suporto mais Xian Enjin. Aquele homem permanecerá em minhas mãos. Eles vieram jantar conosco ontem à noite. Ele diz que já que não podemos tirá-los de casa, vamos desligar a eletricidade e a água deles. Naquele momento Enjin diz seriamente: sente-se. Depois, ela conta que sua irmã escreveu uma carta antes de morrer. Xian quer pegar a carta, mas Enjin não a pega e diz que a lerá para todos, junto com sua irmã. Naquele momento, Beisa diz a Anser que você veio para colocar seu novo marido para dormir e depois se deitar nos braços dele. Dager diz que você o está caluniando. Beisa disse a ela: se eu te ver com meu marido novamente, farei coisas ruins. Ele diz: não te enviarei sozinha, mas sim com o bebê no ventre. Quando Anser ouve isso, ele dá um tapa em Beisa e diz que arriscou tudo por ela. Ele disse para não aparecer na minha frente novamente. Beisa também parte daí. Mais tarde, Meli retorna para casa com o berço do bebê. Anser vê o estado de Meli e diz que ele parece cansado. Meli diz a ele que lavará as mãos e o rosto e cairá em si. Dager diz a ele que quando esse período crítico terminar, eu começarei a trabalhar e você não ficará tão cansado. Meli diz a ela que quando o bebê nascer, tudo ficará bem. Naquele momento, Xian chega à mansão e diz a Mukader e Beisa que eles precisam estar na empresa esta noite. Yasmin deixou uma carta. Quando Beisa ouve isso, ela fica preocupada e pergunta a Xian o que ele escreveu. Também não sei sobre Xian. Enjin diz que lerá a carta amanhã. Beisa diz a ele: eu entendo você e sua mãe, mas o que esta carta tem a ver comigo? Xian disse a ele: eu disse que não sei. Ligue para seu pai, Beisa, ele virá amanhã também. Beisa está em pânico total. Ele vai imediatamente para seu quarto e pensa no que fazer. Enquanto isso, Anser e Meli começaram a montar o berço. Dager começa a sonhar como se Xian estivesse construindo o berço. É como se Xian e Anser estivessem casados e Xian começasse a sonhar em ter um filho.
Mas quando Melie diz de agir, seu sonho termina e ela vai para seu quarto chorar. Enquanto isso, Enjin fica em casa e diz a si mesmo: sinto muito por ter encontrado a carta tarde, irmã. Farei o que você quiser. Ele diz que não importa o custo. De manhã, Xian, Mukadder e Xian foram até a empresa. Beiza usa o bebê como desculpa para ir embora, mas Xian não a deixa ir. Nesse momento Nusret chega e pergunta por que você me chamou. Beiza diz a ele: pai, eu te disse que Enjin me ligou, vamos sair juntos. Beiza e Nusret saem da sala. Enjin também veio à mesa. Beiza Nusret, preciso te contar uma coisa. Algo muito ruim aconteceu comigo. Por acaso, fiz o teste do Yasmin. Yasmin descobriu que eu não estava grávida. Então eu o matei. Yasmin deixou uma carta para Enjin, foi por isso que nos chamaram para a empresa, ele diz. Nusret também fica bravo com ela e pergunta por que você não contou a ele antes. Se ele mencionou seus testes naquela carta, estamos acabados, ele diz. Depois, Xian liga para eles. Quando chegam à mesa, todos perguntam a Xian Enjin por que ele não lê a carta. Enjin diz que está esperando outra pessoa chegar. Nesse momento, Dager entra. Todos ficam surpresos ao ver Dager. Xian pergunta o que ele está fazendo aqui. Enjin lhe diz que o que está escrito na carta o preocupa mais. Beiza e Nusret começam a se preocupar. Depois, Enjin começa a ler a carta. Yasmin, estou escrevendo esta carta para proteger meus entes queridos. Ele escreveu: deixo todos os meus bens para meu irmão Enjin, e minhas ações e o conselho de administração da Devluglu para Anser. Todos ficaram muito surpresos. Mukadder e Xian dizem que Anser não entende a fundação. E Anser também diz que não quer. Quando Beiza ouve isso, ela diz que a Yasmin tentou oficialmente reuni-los. Xian também silencia Beiza. Yasmin queria que Xian e Anser trabalhassem juntos. Mukadder disse a ela que, enquanto sua irmã escrevia isso, Xian e Anser estavam casados. É por isso que ele diz que não importa. Quando Beiza ouviu isso, a reunião terminou. Ele diz que vou cuidar do meu bebê. Enjin lhe diz que falta apenas uma coisa. Depois, Enjin continua lendo a carta e, se algo acontecer comigo, quero uma investigação detalhada. Enjin e Xian dizem que devem verificar os mais próximos. Quando Nusret ouve isso, ele pergunta por que você me ligou. Enjin, a morte da minha irmã não foi um acidente. É por isso que vou registrar uma queixa criminal. Ele diz que a polícia descobrirá o resto. Tudo está começando a desmoronar agora. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ser informado sobre mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.